1 João capítulo 3, versículo 5. E bem sabeis que se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e havendo o seu irmão necessitado, lhe encerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém, queridos? Meus irmãos, nós estamos, pode sentar, nós estamos falando aqui, eu estou falando sobre a primeira carta de João, e eu já falei para os irmãos os propósitos da carta. Nesse capítulo 3, eu falei para os irmãos semana passada, comentei com os irmãos, que esse capítulo 3 ele é dividido pelo menos em 3 partes. Cada parte dessa apresenta um argumento que revela aqueles que não estão em Deus e nos reforça a nossa fé para que nós tenhamos confiança que nós estamos em Deus. Esses argumentos eu dividi no argumento moral, no argumento social e no argumento doutrinário. E semana passada eu comecei a falar sobre o argumento moral. Eu comecei a falar sobre o amor de Deus. E falei para os irmãos que coisas, por exemplo, que o amor de Deus precisa ser percebido, que o amor de Deus precisa ser demonstrado, e que o amor de Deus deve ser correspondido por todos nós. Da mesma forma como Deus nos ama, nós devemos nos esforçar para amá-lo também. Falei para os irmãos sobre o propósito da vinda de Jesus Cristo, e falei também sobre a malignidade do pecado. E aí eu disse aos irmãos que nós não temos parte com o pecado de forma alguma. E isso não é radicalismo, isso é sabedoria, isso é a palavra de Deus. Nós não temos parte com o pecado. Domingo eu estava no batismo em águas,
e veio uma pessoa, gastou o seu tempo para vir onde eu estava, porque eu saí da escola dominical e fui direto para lá, para o batismo em água. Do jeito que eu estava na escola dominical, eu fui para lá. Eu não mudo minha roupa para nada. Assim, mudar que eu digo o tipo da roupa. Não. Eu sou o sacerdote da igreja. E o sacerdote tem que se comportar como? Não é? Assim, qualquer irmão está livre para fazer o que quiser. Tudo é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. E eu tenho para mim, na minha cabeça, que olhando a Bíblia Sagrada, os sacerdotes nunca se vestiram igual ao povo. Os sacerdotes sempre usaram vestes especiais. Então, aonde eu estiver, eu estarei de terno e gravata. Pronto. É a minha maneira de crer, é dessa forma. E eu uso por base a Bíblia, e a cada dia que passa, parece que essas coisas martelam mais minha cabeça. Mas alguns se acharam ali, né, de atravessar todo recinto para chegar onde eu estava e dizer assim: me diga na Bíblia onde está escrito que tem que usar terno e gravata, ou se isso aí é mero costume. Isso é costume. Eu digo, mas eu vou dizer uma coisa: o inimigo veio para o batismo, não era lugar para ele estar, né, irmão? Mas veio para o batismo. Daí eu disse: não tem problema, abra sua Bíblia aí, que eu vou mostrar para você quem foi que mandou os sacerdotes fazerem vestes diferenciadas, para o povo olhar para ele e ver que ele é diferente, que ele foi chamado com uma missão sublime. Pode estar todo mundo cansado, mas o sacerdote não pode dizer que está cansado, porque a função do sacerdote não é ser carregado, é carregar nos ombros. Então ele não pode se parecer frouxo, né, irmãos? Eu estou falando isso para os irmãos verem que a palavra atinge o lado de cá também. Aí eu falei para os irmãos que nós não temos parte com o pecado, e nós temos que vigiar, porque o pecado vem disfarçado de coisa boa. Falei para os irmãos sobre a natureza do pecado, a essência do pecado, a razão do pecado, não é, a origem do pecado, e falei para os irmãos por que nós vencemos o pecado. Agora, em continuidade, hoje eu quero começar falando para os irmãos que existe algo, irmãos, impossível. Impossível. Você lembra que eu falei aqui que o nosso Deus é especialista em frustrações? E geralmente a gente prega e diz que ele é especialista. Odimar, você que é pregador das multidões, a gente diz que Deus é especialista em realizar sonhos. Mas sabia que ele é especialista em frustrar? Quando os sonhos não estão no centro da vontade dele, por amor a todos nós, Deus vai levantar uma situação para nos mostrar que aquele sonho não tem aprovação dele. Ele também é especialista em frustrações. O nosso Deus, existe algo impossível ao nosso Deus? Não, mas para a gente existe. Por exemplo, se estamos em Cristo, alguma coisa tem que ser impossível a todos nós. Se estamos em Cristo, eu vou dizer, é impossível alguém que está em Cristo viver na prática do pecado. E o autor da carta, ele é taxativo. Ele diz assim, ele falando acerca do amor de Deus, da mensagem que se ouviu desde o princípio, ele diz assim, vocês não podem ser como Caim. E ele revela uma coisa terrível de Caim, que talvez se alguém não ler 1 João, vai ter medo de falar. Você imagina, se você ler só o Gênesis, a gente tem temor nas coisas de Deus. Então a gente vai ter medo de dizer que Caim era do diabo. A gente não vai dizer, não, Caim, não é? Ele foi lá e Deus cuidou dele depois. Caim não era do diabo. Mas lendo 1 João, João vai dizer, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Aí ele diz, ainda revela. Ele pergunta e ele responde, por que causa matou? Aí ele diz assim, porque as suas obras eram mais, e a do seu irmão justas. Daí a gente vai ver, irmãos, uma coisa interessante. Mas espera um momento. Caim, ele foi oferecer sacrifício a Deus, então ele era crente. Não, irmãos, lembre que eu falei para os irmãos o seguinte, que existe uma diferença como as pessoas nos veem e como o céu nos vê. Lembra desse discurso, quando eu estava falando sobre o pecado, que eu disse assim, irmãos, iniquidade é um dos sinônimos do pecado. Se a gente tem que ter cuidado, aliás, eu não disse iniquidade, eu disse assim, transgressão. Eu disse, a gente tem que ter cuidado para a gente não estar pregando a palavra de Deus, não estar louvando, fazendo a obra de alguma maneira,
e o povo olhando e dizendo, ali está um santo homem de Deus, uma santa mulher, e o céu olhando para a gente dizendo, ali está um transgressor. Eita, qual mais pesado é o julgamento? Você observa que foi esse julgamento que foi feito sobre Caim. Então a Bíblia agora ela fala a todos nós, ela diz assim, é impossível alguém que está em Cristo viver pelo pecado, ou andar em pecado, porque se anda em pecado não está em Cristo. Não é? Pode ter aparência de santidade, mas está muito distante dela. Aí a Bíblia vai chamar a nossa atenção. O apóstolo João, agora me perdoe, a partir do versículo 7, ele começa a chamar a atenção da igreja acerca dessa temática. Quando ele diz assim, filhinhos, veja o carinho dele ensinando a igreja. Filhinhos, não é? Ele diz, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aí no versículo 8 ele diz, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, ele começa a dizer, a prática da justiça é a verdadeira imitação, de Deus que nós podemos ter na nossa vida. Andar em justiça, andar como uma pessoa justa. Ele deixa bem claro, ele diz assim, quem pratica justiça é justo assim como ele é justo. Irmão, sabe quem habita no nosso coração? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita no nosso coração, ele vai nos guardar de algumas coisas, irmãos. Ele vai, olha, hoje eu parei, parece uma coisa simples, mas você observa onde está, Jolê, a astúcia do inimigo. Eu parei no semáforo e eu tenho um costume, se tiver algum pedinte ali, uma pessoa, um bêbado, tal, drogado, pedir dinheiro eu não dou porque é a orientação das autoridades, não é? Não dá, manda para o CAPS que lá o pessoal cuida dele. Agora, se eu vejo uma pessoa trabalhando, por exemplo, tem uma velhinha que eu paro no semáforo, ela está com coisinha de doce. Daí vem me vender, diz, senhor, compra uma jujubinha por R$1, dá uma pena, porque ela está trabalhando, não é? Outro dia eu parei na Anitta Garibaldi, tinha um homem com a perna de pau, vestido de palhaço. Aí eu peguei e disse assim, Mário, dá uma moeda para ele, Mário, palhaço. Não é? Porque eu frequentei o circo algumas vezes, quando criança. E chama a nossa atenção, dá uma moeda para ele. Aí Mário chamou, entregou a moeda e disse assim, rapaz, Jesus te ama. Quando ele disse isso, as lágrimas caíram. Ou seja, tem uma diferença, tem? A gente precisa ser racional. Mas hoje eu parei, tem os homens vendendo laranja, com os baldes vendendo laranja. Aí eu era doido para comprar um balde de laranja daquele. Aí eu peguei, o homem veio, deu o sinal, parou e eu fiquei de frente para ele. Eu disse, quanto é um balde de laranja desse? Aí ele falou, é R$20. Eu disse, meu Deus do céu, que laranja cara danada é essa? Aí ele disse assim, pronto, para o senhor é 10, o patrão não está vendo não, dá só 10 que eu dou para o senhor aí. Aí eu olhei para ele assim, eu digo, não rapaz, como é que eu vou pregar de noite na igreja? Como é que eu vou falar de justiça de noite? Não é? Parece uma coisa assim, mas tu imagina, o cara se corrompeu, o diabo entrou no coração dele. É 10 para o senhor, o patrão não está vendo não, mas Jeová está vendo. Quando eu estiver de noite pregando, eu dizendo, irmão, tem que viver em justiça. Aí o céu vai olhar para mim e vai dizer, olha o transgressor falando. Não é verdade? Olha o desgraçado falando, mandando o povo viver em justiça, e ele se corrompe com coisa tão pequena, não consegue discernir coisa tão pequena. Não é interessante isso, irmãos? Uma vida de justiça. E a Bíblia Sagrada chama a nossa atenção, e ela diz assim, quem pratica a justiça é justo. Agora, você não é justo porque você é bom. Nós somos justos porque nós somos servos. Porque a mesma Bíblia diz assim, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, a justiça não é a nossa justiça, Michael, é a justiça de Deus. Quem pratica a justiça é justo porque ele é justo. Nosso Deus é justo. Qual é a motivação que eu tenho de ser tão exagerado na doutrina, na fé em Deus? A motivação que eu tenho é porque meu Deus é justo e eu tenho que ser justo também. Quando alguém lhe perguntar, não é exagero não, Gustavo?
vindo do trabalho direto para a igreja, está cansado, vai para casa, dormir, comer aquele pão com ovo, com leite, desnatado, antes de dormir, não é? A Gustavo vai dizer, não, meu filho, convém que eu vá à igreja. Por quê? Você vai à igreja que é mais bonito que todo mundo? Não, porque o meu Deus é justo, e eu também tenho que andar em justiça. Está entendendo? Eu não vou me corromper com um balde de laranja. Eu comprei o balde de laranja, mas comprei pelos 20 reais. Não comprei pelos 10 do diabo não, meu irmão. Comprei por 20 reais, pelo preço que tinha que ser pago. Porque a Bíblia Sagrada está falando isso. E da mesma maneira que ela fala do justo, ela fala do injusto no versículo 8. Porque ele diz assim, ó, quem comete pecado é do diabo. É forte falar isso, mas está na Bíblia. Você observa, quem é justo como Deus é justo. Mas quem comete pecado pertence a quem? Ao diabo. Você observe, quem pratica justiça se identifica com Deus. E quem pratica pecado se identifica com quem? A Bíblia está respondendo, se identifica com o diabo. Porque o diabo desde o princípio peca. Aí está, meu irmão, há um ensinamento, eu venho repetindo isso aqui. Não queira, irmão, não seja aliado do pecado em nada, nem um pouquinho, pastor, de pecado, palavrãozinho ali, depois peço perdão. Não temos parte com isso, não temos parte com o diabo em nada. Irmãos, eu já repreendi 12 irmãos, 12. O número dos 12 discípulos, infelizmente, dos 12 apóstolos. 12 irmãos que ouviram o vídeo que alguém proliferou na internet, uma pessoa famosa, famoso, entre aspas, que chegou e falou na internet, irmão, eu quero falar uma coisa para vocês, desses coach, que se balança todo, né, uma mola nas pernas, e o povo se ilude com isso, não é? Irmão, eu quero falar uma coisa para vocês, eu admiro o diabo, porque sabe de Jesus tem poder. Eu admiro o diabo, porque mesmo sabendo que ele é um derrotado, todos os dias ele se levanta e continua tentando ser o diabo. É um exemplo de persistência, meu irmão. Tire isso da sua cabeça, irmão. Diabo não é amigo de ninguém, meu irmão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele nunca vai querer o seu bem. Ele sempre está ali, como um leão, né, irmão, rugindo ao derredor, procurando quem possa tragar. Se ele entrar na sua vida, ele vai lhe destruir, acabar com você. O nosso exemplo é Jesus Cristo, mesmo sendo na forma de homem, mesmo sendo Deus, aliás, mesmo sendo Deus, se fez homem, padeceu dores que nós nunca vamos padecer, por causa do nosso pecado, sofreu humilhações que nós nunca vamos sofrer na nossa vida. Foi xingado, maltratado, cuspido, humilhado. Ninguém acreditou nele, nem os 12 que estavam ao lado dele acreditaram nele. Porque quando ele morreu, entraram em depressão, pensando que ele não ia cumprir os 3 dias e após o 3º dia ressuscitar. No caminho de Emaús, eles vinham conversando com Jesus e não sabiam que era Jesus. Não conheceram, você imagina a mente de Jesus. Né? Lógico que ele nos conhece por dentro e por fora, mas fosse da gente dizia, mas eu andei com esses homens, eu ensinei. Eles viram, tem 3 aí que me viram transfigurado, conversando com Elias e com Moisés. Ouviram a voz do céu, a nuvem envolver, e a voz do céu dizer, isso é meu filho amado em quem eu me comprazo. Obedecei ele, dê ouvidos a ele. Mas ainda assim duvidaram. Meu exemplo de fé é Jesus Cristo. E o exemplo de vocês, de cada um dessa igreja, é Jesus Cristo. E eu vou dizer esta noite, o diabo não presta. Guarde isso na sua mente, o diabo não presta. Eu não quero conversa com ele em momento algum da minha vida. Porque a Bíblia Sagrada nos diz essa noite, nos chama a atenção, quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio.
E sabe por que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo não veio para dar uma chance ao diabo. Jesus Cristo não veio para... isso é o diabo, né? Coisinha de leve. Ele não veio para isso. A Bíblia diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ele veio desfazer, aniquilar, acabar. Então nós não temos parte com o diabo em coisa nenhuma. Isso aí não ensina mais hoje em dia não. Mas eu quero ensinar. O nosso alvo é Cristo. Eu sou justo porque Deus é justo. E acabou, essa é a verdade, irmão. É de acordo com o que está na palavra de Deus. Porque hoje em dia, em alguns lugares, falar isso é grosseria. Grosseria, está ofendendo. Está ofendendo o quê, meu irmão? Quem é que está ofendido aqui essa noite? Está ofendido não, meu irmão. Jesus está tirando, queria aquele negócio, a autoimoterapia. Teve um irmão aqui que ele disse que ele está fazendo nele mesmo, misericórdia. Mas você imagina, Jesus essa noite, em ocasiões como essa, ele tira todo o sangue que não presta, e filtra com a Bíblia Sagrada e injeta de novo coisa boa na nossa veia. Meu irmão, não tem parte com o diabo. É justo como Deus é justo. Pronto, acabou, essa é a história. Aí diz assim, irmãos, a prática do pecado, ela é impossível para todos nós. Olha o versículo 9, o que é que diz? Qualquer, a Bíblia está falando qualquer. Ela não está fazendo assim, separando uma classe especial de pessoas, irmão Elinor. Qualquer, ou seja, qualquer um de nós que estamos aqui, qualquer que é nascido de Deus, olha o que a Bíblia diz, não comete pecado. Sabe por quê, irmão? Porque ele nasceu de Deus. A palavra nos purifica. Alguém pode dizer aqui, assim, pensar, mas espera aí. Se eu aceitei Jesus e ainda tem coisa na minha vida que eu sei que precisa ser tirado, o que é que eu faço? Quer dizer que eu sou do diabo? Não, meu irmão. A palavra está vacinando você. Não diz que o sangue ruim está sendo tirado, está sendo colocado sangue novo? Jesus está te dando a fórmula essa noite. A palavra liberta. E a palavra está dizendo, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Depois eu vou dizer as razões. Mas você já pode dizer em seu coração, Senhor, eu nasci de novo em Ti. Eu te aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Tem coisa que as clínicas de recuperação não tiram, mas Jesus, pelo poder transformador da palavra, Ele purifica, Ele tira da nossa vida. Não existe vício, não existe mau costume, não existe palavra torpe, não existe, meu irmão, mal amanhado que Jesus não possa arrumar. É verdade, irmão. Está escrito na palavra de Deus, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por que nós não cometemos pecado? Porque nós não somos do pecado. Nós não somos do diabo. Nós somos de Jesus. Você imagina, nós somos de Jesus, coisa bonita. Não é, irmão? É para você dar um glória a Deus de pé com uma notícia dessa. Não é? Assim, ó, tem coisa que a gente tem que guardar no nosso coração. Tem coisa que a gente tem que bater no peito e dizer assim, obrigado, Senhor, porque eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. Mas, pastor, isso não é orgulho, não. Isso é do céu, meu irmão. A gente não pode ser orgulhoso no sentido de ser prepotente, humilhar os outros. Agora, no sentido de ser mais do que feliz, imagina aí, Eduardo, você olha para Antônio e diz assim, eu tenho orgulho de ser seu pai. Aí ele diz assim, eu tenho orgulho de ser seu filho. Você está ofendendo seu filho? Será que ele está sendo prepotente? Está querendo maltratar? Você está expressando uma profunda alegria. Não é, irmãos? Os filhos do diabo estão por aí, mundo afora. Não é se exaltando e testemunhando como tem orgulho de serem filhos do diabo. Eu tenho algo muito mais excelente na minha vida. Eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus. Por que eu não vou me orgulhar disso? Eu tenho orgulho de ser filho de Deus. Eu tenho orgulho de ser servo de Jesus Cristo. Faça um exercício comigo. Faça um exercício comigo essa noite. Jesus sabe o porquê de todas as coisas. Coloca a mão no seu coração assim. Diga, eu tenho orgulho de ser servo de Jesus Cristo. Diga, eu tenho orgulho de ser servo de Jesus Cristo. Meu irmão, diga isso. Né? Parece, né, o pastor agora entrou nessa. Não, Jesus sabe todas as coisas.
E quem manda nessa igreja é um Deus vivo. Não é, irmãos? É verdade. Quem manda é o Deus vivo. Agora ele diz assim, ó, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Você já sabe, porque você pertence a Jesus e não ao pecado. Aí ele vai dizer, primeiro, porque junto e sem acento. Você vai ver no versículo 9. Porque junto e sem acento é uma resposta, não é? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aí tem um ponto e vírgula e tem um porquê junto e sem acento, ou seja, uma resposta. Ou seja, uma resposta à afirmação. Sabe por que quem é nascido de Deus não comete pecado? Porque a sua semente permanece nele. Primeiro motivo está aí. A sua semente, está no versículo 9, permanece nele. Sabe por que quem está em Cristo não comete pecado? Sabe qual é a semente? Qual é a semente que foi colocada no nosso coração? O Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, irmãos. Ele habita em nós. Irmãos, você vive na dependência do Espírito Santo? Você é guiado pelo Espírito Santo ainda? Aí a Bíblia está dizendo que quem é nascido de Deus não comete pecado. Primeiro, porque a sua semente permanece nele. Então você tem o Espírito Santo de Deus no coração. Vença o pecado. E eu vou dizer novamente para os irmãos, tem hora que a gente precisa gritar. Tem hora, irmãos, que nós precisamos gritar. Tem hora, Everton, que calado a gente não vence. Tem hora que a gente tem que dizer não. Tem hora que a gente precisa gritar. Tem hora que a gente precisa, irmãos. Sabe, um irmão me procurou lá no plantão do Templo Central. Ele me procurou e ele disse assim, pastor, não consigo vencer a tentação. E ele me contou qual era a tentação. Ele disse, agora mesmo eu estou assim no sangue. Eu disse, ele começa a gritar comigo, sangue de Jesus tem poder. Aí ele começou a dizer, o sangue de Jesus tem poder. Não se preocupe não, quem vai passar ali não vai entender, mas isso é mistério de Deus. Eu dentro de uma sala com ele, digo, o sangue de Jesus tem poder. Ele disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu digo, a terceira vez, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele gritou, o sangue de Jesus tem poder. Eu disse, é porque a Bíblia diz que meu Deus não é simplesmente santo. Ele é santo, santo e santo. Repita 3 vezes comigo. Aí ele disse, agora grite, sai tentação. Aí ele gritou, sai tentação. Quando ele disse isso, caiu no choro, lá começaram a descer, rosto abaixo, e eu disse, como é que está a sua vida? Ele disse, pastor, eu estou me sentindo leve. Estou me sentindo leve. Eu disse, querido, aprenda isso. É por isso que eu digo, irmão, nós não podemos nos contentar com o culto calado, porque nós precisamos gritar. Nós precisamos orar em voz alta, nós precisamos clamar o nosso Deus em alta voz. Vocês acham que eu sou diferente de vocês, no sentido da fé em Jesus Cristo? Vocês acham que eu não sofro tentação? Vocês acham que eu não sofro com as aflições desse mundo? Tem dia, irmão, que a carga está tão alta que as palavras para orar a Deus parece que somem. Daí eu começo a dizer, vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor, a tua presença. 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 Porque a Bíblia diz, não é? Que ele cego não está na Bíblia por acaso, não. Porque quanto mais a multidão oprimia, ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí a Bíblia diz que a multidão oprimia, e quanto mais oprimia, ele gritava mais, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até a hora que Jesus disse, manda trazer o cego. Jesus está falando conosco essa noite, tem hora que precisa gritar. Grite, porque vai chegar uma hora que ele vai dizer, manda trazer Luiz até aqui. Manda trazer Marimar, manda trazer Maico, manda trazer Eduardo. Manda trazer, porque eu ouvi o clamor do meu servo. Jesus está falando, irmão, a semente está dentro de nós. O Espírito Santo está conosco, está no nosso coração, irmãos. Primeira coisa que nós, porque nós não podemos viver em pecado? Por causa da divina semente que foi implantada no nosso coração.
E está na Bíblia, o versículo 9 diz, porque a sua semente permanece nele. E a segunda causa, está aí, está no versículo 9 também. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Olha os dois motivos. Primeiro, a semente está em seu coração. Segundo, você é nascido de Deus. Domingo foi um batismo em águas. Eu vi uma coisa bonita, algumas coisas. Vocês sabem que eu sou um bom observador. Eu estava trabalhando lá no meu lugar, estou no centro, no cadastramento do povo e tal. Próximo batismo eu vou criar um botinho, eu quero batizar. Vou entrar naquele tanque e vou batizar até o último candidato, em nome de Jesus. E é verdade, eu estou com isso no coração. Pronto, o próximo batismo eu vou batizar. E eu estava lá atrás, mas lá no cadastramento, e quando chega a hora do batismo, é aquele motim que todo mundo quer tirar fotos dos parentes, estão batizando, e meio que junta o povo lá na frente. E estava um dos pastores estava cantando aquele hino, além do rio azul. E eu estava vendo todo mundo praticamente concentrado no batismo, aquela confusão com foto ali e tal, o povo sendo batizado do Espírito Santo dentro do tanque. E lá atrás tinha um rapaz. No último banco, literalmente, tinha um rapaz. Enquanto estava todo mundo ali naquele motim, estava um rapaz sozinho lá atrás, com a mão para cima, chorando. Sozinho, chorando. Enquanto o povo está lá na frente, sozinho lá atrás, e as lágrimas caindo. Parecia que ali, literalmente, não tinha nada acontecendo em volta dele. Era bonito de se ver. Eu não filmei porque pegaram meu celular e levaram para tirar foto. Mas dos nossos candidatos. E ele lá atrás sozinho, e aquilo me chamava a atenção, irmão Paulo, porque ele sozinho com a mão para cima chorando, adorando a Deus, fazia assim, e a gente via lágrima caindo, ninguém abraçava ele, ali literalmente ele estava abraçado pelo Espírito Santo. E eu estava pensando que aquele rapaz representa bem isso. Sabe por que nós não vivemos em pecado? Porque nós nascemos de novo. Não é verdade, irmão? Nós nascemos de novo. Eu disse a vocês, cuidado com algumas frases que o mundo fala, ela não pode estar no nosso coração. Não pode estar no nosso coração. Domingo eu falei na escola dominical para os homens, tenham cuidado com aquele negócio de dizer bem assim, porque eu ouvi uma pessoa que nunca leu a Bíblia, eu falei aqui de autoridade espiritual. Quem é que tem autoridade para falar da Bíblia para a gente? Eu falei isso aqui para os irmãos, no primeiro culto que eu falei sobre 1 João. Aí eu ouvi outro dia alguém dizer assim, vai trabalhar não, para ver se Deus bota pão na tua mesa. Vai estudar não, para ver se tu ganha o título. E eu ouvi um crente concordando, dizendo assim, é verdade, vai trabalhar não. Eu digo, rapaz, rapaz, abre os teus olhos espirituais, rapaz. Abre os teus olhos espirituais. É verdade. Irmão, eu tenho que trabalhar, mas se não for Deus na minha vida. Não é verdade, irmão? Eu tenho que estudar, mas se não for Deus abrindo a minha mente. Não é verdade? O discurso do crente tem que ser diferente, irmão. Nós nascemos de novo. Não é? Você imagina, quando o homem está dizendo, você lembra quando Jesus foi tentado? Você lembra? Está vendo todos esses reinos aí, tudo vai ser seu. O diabo disse a Jesus, se pegar um crente desse, ele vai dizer, opa, passa para mim, Satanás, o número da cena agora, que eu quero ganhar e quero mandar em todo mundo agora, seu bambambam, vai logo cair na astúcia do inimigo. Mas o crente vai dizer, rapaz, eu trabalho, mas se não for Jesus todo dia me guardando, eu estudo e sou o melhor aluno para a glória de Deus, mas se não for Jesus me dando sabedoria, né, irmão? Crente tem que ser assim, porque nós nascemos de novo. O mundo não entende o novo nascimento, para eles é loucura, mas para nós não é loucura não, irmãos. Não é loucura, o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para os crentes é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso a gente precisa guardar no coração, precisa guardar no nosso coração. Outro dia o Mário me questionou sobre isso. O meu Mário está com 12 anos, está ali na fase, passando, não é? Às vezes ele me questiona,
tenta botar no canto da parede, desafiar, como você faz comigo também, não é? Ele tenta, porque está ali naquela fase que não sabe se é criança ou adolescente, está naquele, né? E ele me fez essa pergunta: pai, mas se eu não estudar, Jesus vai me dar sabedoria? Eu disse: claro, se você tiver fé, mas Jesus é tão bom que ele lhe dá condições para você estudar, não é? E ele lhe ajuda. Eu vou lhe falar uma coisa, Mário. Você me disse semana passada que 2 dos melhores alunos da escola botaram a corda no pescoço e se enforcaram. Aí ele disse: foi. Eu disse: porque não tinha Jesus. Porque não tinha Jesus. Se ele estivesse nesse culto de hoje, ele ia pensar 2 vezes antes de colocar a corda no pescoço. Não é verdade? Ele ia pensar 2 vezes: eu tenho Jesus na minha vida. Se não for Jesus comigo, mas se não fosse Jesus com você, nem na escola que você está estudando, você estaria estudando. Porque eu não tenho condições de pagar, mas Jesus abriu as portas para que você estivesse lá. Sabe por que você é o melhor aluno da turma? Porque Jesus não deixou faltar o livro, porque Jesus não deixou faltar a caneta, porque Jesus nunca deixou faltar o biscoitinho para comer na hora do lanche. Se não fosse Jesus, rapaz, tu não tinha caminhado metade do que tu já caminhou. Quando olhei, o bichinho estava chorando do meu lado, dizendo: pai, me perdoa. É verdade, pai, é Jesus na nossa vida. É Jesus. Primeiro motivo, aprenda, é porque o Espírito Santo mora no seu coração. Segundo, é porque você nasceu de novo. Eu nasci de novo, irmão. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. Não é, irmãos? A velha natureza já foi sepultada há muito tempo. E a gente, dela não existe mais nem um pó para contar a história. Já foi levado, o vento já deu e já espalhou tudo. Agora o novo homem está de pé, anunciando a tudo e a todos que é bom ser servo de Deus, é bom ser justo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é justo e nós devemos andar dessa maneira. Isso é pregação da Bíblia, meu irmão. Pega a pregação da palavra. Quer ver uma coisa? Eu vou falar outra coisa. Olha só, vou dizer: os filhos de Deus e os filhos do diabo, preste atenção, eles são conhecidos pela sua obra. Olha o versículo 10, o que é que diz? Eu vou terminar. Olha o que é que diz o versículo 10. Vou falar só essa verdade agora. Diz assim, ó: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha como isso aqui é forte. Guardem esse versículo, marque na sua Bíblia, porque diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A ponto e vírgula. Ou seja, aqui ele está dando uma explicação. Ele diz: porque qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. E o versículo de número 11 diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amemos uns aos outros. Você observa, tanto os filhos de Deus como os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. Agora eu vou fazer uma pergunta a todos nós: como nós somos conhecidos nos lugares onde nós andamos? Como nós estamos sendo conhecidos? Eu falei para os irmãos que outro dia eu fui pregar na igreja e tinha um irmão mentira. E era uma personalidade, irmão Júnior, da igreja, o irmão mentira. Né? O irmão que mais mentia na igreja, era a celebridade da igreja. Já pensou? Que decadência? Era a celebridade da igreja. Me diga uma coisa, irmãos: como é que as nossas obras estão sendo conhecidas? Já pensou? Me disseram uma coisa outro dia que eu não tenho coragem de dizer a vocês. Não vou falar. Viu a minha mente, eu não vou falar. Mas você imagina um homem de Deus ser conhecido como irmão enrolão? Já pensou? A mulher de Deus ser conhecida como uma mulher perigosa, a piriguete de Jeová. Já pensou um negócio desse? Não é forte, irmãos? É forte. Isso aqui, ó, não é brincadeira não. Isso aqui é forte. Porque a Bíblia está dizendo agora claramente para a gente: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou seja, tanto os filhos de Deus como os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. Agora eu vou dizer: quem é filho de Deus, sabe como ele é conhecido? Vou me aproximar daquele irmão.
Vou me aproximar do Davi. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza, se eu for para perto dele, eu vou sentir a presença de Deus. Mas o Davizinho trabalha, irmão, está lá sofrido, não é? Levando choque o dia todo, trabalhando. Não é? Eu sei fazer esse quadro, aí bota lá o quadro, um pipoco, leva um choque, vou deixar de ser ruim. O Davizinho está lá, não é isso que acontece, filho, eu estou brincando com você. Mas você imagina, o Davizinho está lá levando choque, mas é crente, irmão. Se eu me aproximar dele, vem cá, Davizinho, vem cá, filho. Daí, ó, se eu me aproximar dele, está lá o Davi trabalhando, eu estou aqui, ó, vou me aproximar dele. Quando eu me aproximo, vou me aproximar do Davi, sabe por quê? Porque ele é servo de Deus, irmão. Se eu me aproximar dele, eu vou me aproximar de Deus. Isso é um servo de Deus, não é importante isso, não é? Vou me aproximar, eu estou precisando de um abraço, eu vou procurar o Davi, porque eu sei que ele vai me abraçar e eu vou me sentir acolhido por Deus com o abraço dele. Não é bonito isso, né, irmãos? São as obras do Filho de Deus. Obrigado, filho. Obrigado. Na simplicidade do servo de Deus, nós conhecemos que as obras que ele pratica são obras de Deus. Agora, o outro lado também é verdade. Não vou chegar perto daquela pessoa, não, porque se eu chegar, ele vai me passar para trás. Vai me passar para trás. Eu fui precisava contratar um negócio aí, vou dizer o que foi. Precisava contratar uma pessoa para trocar o compressor do nosso ar-condicionado. Aí a primeira pessoa que eu procurei disse assim: pastor, esse compressor custa uns R$4.000 e vai ser mais uns R$2.000 para instalar. Eu, na minha simplicidade, eu não sou profissional de ar-condicionado, nunca dei manutenção em ar-condicionado. Eu acreditei, porque parecia ser um servo de Deus. Só que é o seguinte, irmãos, o Mário Sérgio pode ter cara de bobo, mas não é bobo. Tudo que eu faço aqui nessa igreja, eu não tenho obrigação, mas eu tenho consideração pelos meus líderes. Porque o princípio da semeadura e da colheita é bíblico. O pastor presidente, vocês observem que esses anos todos que eu estou aqui, ele veio no dia da minha posse e veio no dia do aniversário meu. Não veio mais. Não veio mais. Ele confia em tudo que eu faço. Confia. Se eu fizer e não avisar ele, ele não vai vir aqui. Agora, por consideração, digo tudo. Meu pastor, tomei essa decisão. Pastor, Deus colocou no meu coração fazer essa vigília. O que é que você acha? Ele sempre faz assim com as mãos. Ai, serve de Deus, né? Se empolga mais que eu. Sempre é assim a reação do pastor Sérgio. Ele nunca está de mau humor, a gente tem que orar para Deus continuar dando graça a ele. Eu disse, pastor, estou com vontade de fazer a campanha que eu deveria ter feito na época do carnaval. Eu fiquei com remorso, porque eu estava doente da coluna, todo trevado, não pude fazer. Eu queria fazer agora, na Semana Santa. Faz, onde Deus vai ser uma bênção. Tu vai voltar, não é? Mas eu aviso tudo ao pastor. Daí eu peguei e liguei. Pastor, queimou, meu Deus, o compressor do ar. Pensa numa fúria contra a gente. Queimou o compressor do ar. E o abençoado me disse que custa R$4.000. Aí ele disse, esperou contar toda a história. Teve outras coisas que eu falei para ele. Aí ele disse assim, servo de Deus, vou te dar um conselho. Procura outra pessoa que seja um homem de Deus. Porque eu estou achando que essa história não é muito de servo de Deus, não. Ele não me disse que o irmão estava agindo com desonestidade. Ele só disse assim, olha a sabedoria do homem de Deus. Ele disse, se eu fosse você, eu procurava outra pessoa. Vou até passar 2 números para você, você procura. Daí eu peguei e liguei para o outro número. O compressor, menos da metade do preço que o abençoado tinha me passado. E ele disse, aquele compressor não presta mais para nada, que é blindado, não sei o que, tem que tirar e jogar fora. O outro veio e disse assim, pastor, eu consegui em tal lugar, tal preço, menos da metade do preço que o primeiro tinha dado. Aí ele disse assim, e tem mais, aquele compressor antigo está funcionando. Ele só não serve mais para o lado do senhor, mas se o senhor me der, se eu quiser ficar, é opção sua. Mas se quiser me dar, eu dou um abatimento a mais, porque ele ainda presta.
E é interessante, né, irmãos? E instalou pela metade do preço. Não é interessante isso? Você observa, tem pessoas que a gente tem medo de se aproximar. E o homem ficou insistindo: pastor, e aí, qual é o dia que eu quero que eu vá? Não, outro dia você vem. Daí a gente decidiu fazer com outra pessoa, que era mais em conta para a gente. Não vai prestar, não vai gelar, vai queimar o ar-condicionado. Quando você ligar, vai explodir. Porque tem um macete que só eu sabe. As obras do diabo. As obras do diabo. É verdade, irmão, as obras do diabo. Tem pessoas que você olha para ele e você deseja se aproximar dele, porque as obras dele são obras de Deus, são obras de justiça. Mas tem outros, irmãos, que pelo amor de Deus, aí eu vou fazer novamente a pergunta: e nós, que a palavra não tem que trabalhar em nossa vida, né, em nosso coração, como é que nós estamos sendo conhecidos? Ou como nós estamos conhecidos? Eu vou lhe dar um conselho: peça a Jesus essa noite: Senhor, venha mudar. Que é aquele que diz, né, Mike? Senhor, venha mudar, não é? Senhor, venha mudar. Que eu ouvi a tua palavra, eu aprendi a tua palavra. Senhor, venha transformar a minha vida verdadeiramente. Porque eu sou nova criatura, nasci de novo em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, irmãos. Já não mais vive eu, Cristo vive em mim a partir de agora. Deus nos abençoe, irmãos, que essa palavra, ela martela em nosso coração. Martela em nosso coração, martela em nosso coração. Eu coloquei uma pimenta no feijão essa semana. Uma não, eu coloquei duas, que eu queria o feijão bem ardido. Aí eu fui provar, Eduardo, e o feijão não estava ardendo. Aí eu peguei a pimenta, peguei um negócio, peguei a pimenta que estava dentro do feijão, irmã Ivete, e esmaguei todinha. E depois, de meia hora do feijão fervendo, eu provei o caldo. Aí começou a arder. Digo, eu quero que arda mais um pouquinho, faça mais um pouquinho de efeito. Aí peguei e diluí literalmente a pimenta dentro do feijão. Peguei a colher de pau e bati até ela desaparecer. Mas pense num feijão apimentado, do jeito que eu queria. Você já observou que crente é assim? Quanto mais ele é moído pela palavra, mais ele dá sabor. Já observou isso? Quanto mais ele é espremido, mais ele dá sabor. Sabe por que Jesus nos trouxe aqui hoje? Porque ele tem um plano na nossa vida. E aonde você estiver, irmão, em nome de Jesus, vai ter frutos dignos de o nome do Senhor ser glorificado. Aonde você estiver, as pessoas vão ver, isso é justo. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na vida dele, tem o Espírito Santo no coração, e ele pratica obras de justiça semelhante ao Deus que ele serve. Aleluia! Fique de pé nesse momento, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por este culto, pela honra, irmãos, de ouvir a palavra. Pela honra de ouvir a palavra. Nunca diga, estou apanhando. Está apanhando não, está sendo moldado, não é? Arruda com feijão, tem que bater, senão não dá sabor, não exala o bom cheiro. Aleluia, Jesus está transformando o nosso coração.